sou do sexto ano do Colégio PAC e hoje vamos falar um pouco sobre migração e o preconceito que os migrantes sofrem pelo mundo. Para começar, vou falar um pouquinho sobre o que é migração, então fica ligado. A migração é um movimento voluntário ou forçado de uma ou várias pessoas que vão de um lugar para outro atravessando fronteiras. As migrações sempre aconteceram na história da humanidade. Em todo o mundo, as pessoas se movimentam o tempo todo em busca de melhores condições de vida ou porque foram obrigadas a deixar seu lugar de origem. O Brasil é um grande exemplo disso. Nosso país foi construído por migrantes vindos de vários lugares do mundo. Esses migrantes não trouxeram só a mão de obra, trouxeram também suas músicas, danças, comidas, crenças, enfim, trouxeram sua cultura. E a mistura de tudo isso formou o povo brasileiro. Migrações têm várias formas, e dependendo do tempo em que a pessoa vai ficar, a migração pode ser definitiva ou temporária. Também temos a migração internacional, que é quando se vai de um país para outro, ou a migração interna, que é chamada de interregional e acontece dentro do mesmo estado. Você sabia que quando uma pessoa vai para uma outra cidade ou distrito para estudar, trabalhar ou até mesmo para passear, elas estão fazendo um movimento de migração? As migrações podem trazer coisas boas para um local, como a mão de obra barata e o crescimento da economia, mas também podem trazer problemas como explosão populacional, desemprego e preconceito. Oi, sou a Maria Eduarda e dando continuidade ao trabalho vou falar sobre migração campo-cidade. O que é migração campo-cidade? O movimento de migração campo-cidade implica nos deslocamento de familiares de agricultores, principalmente os jovens, para os centros urbanos. Atualmente, no entanto, países trabalhadores não são absorvidos pelo mundo do trabalho na mesma proporção em que são expulsos do campo. Como se realizar a migração das cidades para o campo? Muitos trabalhadores expulsos do campo passam a residir na periferia das cidades, onde constituem bolsões de mão de obra barata, o que é recrutada para o trabalho agrícola, sob a condição de volante em boia fria. Assim configura um movimento pendicular cidade-campo. A migração campo-cidade implica no deslocamento de familiares, de agricultores e principalmente os jovens para os centros urbanos, porque as pessoas migram do campo para a cidade por vários motivos. O principal deles é o processo de substituição do homem pela máquina no campo. Dessa forma, um único equipamento realiza o trabalho que servia jeito per muitos trabalhadores. A maioria deles mora em uma periferias, vivendo em péssimas condições, como violência de pobreza. Olá, meu nome é Ria Felipe, sou do sexto ano do Colégio IPAC. Dando continuação ao tema do nosso trabalho, migração e preconceito, vou falar um pouco sobre o preconceito. Preconceito. Como estudamos, as migrações trazem povos de muitos lugares diferentes com culturas, raças, religiões e credos. No Brasil, ele é um país onde temos as diversidades, culturas e a etnia. E muitos, quando deixam seus países, acabam passando muitas situações, pois nativos de um país não são aceitos os imigrantes, e isto gera problema social, dificulta a vida desde imigrantes. Podemos ver isso no século XX. A globalização, que é o movimento migratório, acaba mostrando algo muito ruim, que é ver as pessoas que migram sendo vítimas de preconceito de diversas formas. Pois, o que é preconceito? Preconceito, podemos dizer que é o ato de julgar algo ou alguém antes de conhecer. Faz com que a gente tire nossa conclusão fazendo um pré-julgamento. O preconceito acontece muito quando vemos as relações entre países, como falamos de migração, que faz com estes acabam sofrendo diversos tipos de preconceito. Podemos ver alguns desses preconceitos aqui.
Xenofobia, que é um tipo de preconceito onde tem o ódio contra estrangeiros fundamentado em muitas coisas, como a cultura, religião e etc. No Holocausto, na Guerra Mundial, a Alemanha, os nazistas acabaram matando 6 milhões aproximadamente de judeus. Fizeram isto porque achavam que eles eram raça inferior e isso iria deixar o nome da Alemanha e do Hitler manchado. E ainda sempre ocorre nos países mais ricos o desenvolvimento com maior peso na Europa. Os de origem do país acham que os imigrantes são os culpados pelo desemprego, criminalidade e outros problemas sociais do país. Alguns grupos também na Europa de xenófobos, como skinheads na Inglaterra, os nazistas na Alemanha, entre outros. Linguísticos, que é um preconceito ligado às suas formas racial, de gênero e socioeconômico, regional, etc. Esse preconceito acontece pelas diferentes formas linguísticas de um mesmo idioma ou com sotaques sendo estrangeiros ou não. Podemos ver com o acontecido o preconceito contra os nordestistas no sul e no sudoeste. No Brasil, a verdade bem próxima da gente. Racial. O preconceito racial, conhecido como racismo, que é a prática de discriminação e o preconceito contra pessoas ou por grupos por causa de sua etnia ou cor. Em São Paulo, os refugiados que ali chegaram passaram muitos preconceitos. No caso dos africanos, existe além do preconceito pelo idioma e com o costume, eles sofrem ainda mais devido ao seu tom de pele. Vemos ainda muitos imigrantes que passavam por muitos preconceitos e ainda nos dias de hoje. Oi, eu sou a Vitória do 6º ano e eu vou falar sobre a xenofobia com os imigrantes nordestinos e os imigrantes venezuelanos. Xenofobia com os imigrantes venezuelanos. A sociedade não quer que os imigrantes venezuelanos sejam bem tratados. Em Boa Vista, Roraima, a presença dos imigrantes venezuelanos que fogem da crise econômica em seu país divide opiniões. Desde que começaram as doações para os venezuelanos, as críticas para esse grupo doador têm aumentado. Venezuelano não merece ajuda, pois rouba brasileiro, dizem. Segundo um dos participantes do grupo de doação, está cada vez mais difícil de conseguir doações devido à xenofobia contra os venezuelanos. Muitos moradores da cidade se incomodam com a presença dos imigrantes venezuelanos nos semáforos, vendendo frutas, água ou limpando vidros de carro. É o caso da manicure Alexandre, de 37 anos, que defende fechar a fronteira para barrar imigrantes. Já tem muita gente nos semáforos. Isso atrapalha, diz a moça. Vítimas de xenofobia. Apesar das ocorrências envolvendo venezuelanos terem aumentado, na maior parte das vezes os imigrantes venezuelanos são as vítimas e não infratores. Em Roraima, é comum encontrar venezuelano vivendo de bico ou com emprego de pouca qualificação. Eles reclamam que a xenofobia dos brasileiros dificulta para encontrar trabalho. Já no Brasil, sim, se reclama muito da presença venezuelana, mas mesmo com a reprovação de colegas, muitos roraimenses, com o pessoal do grupo de doação, continuam ajudando os imigrantes. No final de novembro de 2020, foi distribuído suco e biscoito para cerca de mais de 70 indígenas instalados em uma feira em Boa Vista. Xenofobia com os imigrantes nordestinos. No caso do Brasil, tem-se exemplo da discriminação sofrida pelos nordestinos no sudeste brasileiro. Geralmente são atribuídos estereótipos de forma pejorativa, tais como cabeça chata, baiano, paraíbas, entre outros. O xenofobismo contra os nordestinos nos últimos tempos tem tomado conta da mídia de forma tão relevante e criminosa que hoje os xenofóbicos não fazem a menor questão de esconder seus preconceitos. Oi, sou a Sofia Rocha, sou aluna do 6º ano e escolhi falar sobre o preconceito que os imigrantes sofrem na escola.
A ideia de que o brasileiro é acolhedor e recebe bem todos os imigrantes não corresponde à realidade no caso de haitianos e africanos, vítimas de racismo em território brasileiro. É aqui no Brasil que eles conhecem a experiência concreta da discriminação. Em 2007, 3 apartamentos onde viviam estudantes africanos no campus da Universidade de Brasília tiveram as portas queimadas, pichações racistas. Aliás, tem aparecido nas dependências de várias universidades do país. Em 2011, Tommy Bernardo da Silva, 27 anos, estudante da Guiné-Bissau em intercâmbio na Universidade Federal do Mato Grosso, foi espancado até morte por um empresário e 2 policiais militares numa pizzaria de Campo Grande. Há cerca de 6.000 estudantes africanos em programas de graduação e pós-graduação nas universidades públicas brasileiras por conta de convênios. Muitos desses imigrantes nunca sofreram preconceitos no país de origem e estão começando a lidar com isso pela primeira vez na vida, aqui no Brasil. É um choque porque nas questões éticas no país de origem são diferentes. Eles sofrem preconceito direta ou indiretamente. Temos desde as pichações racistas nas universidades até fogo no alojamento de estudantes africanos, passando por prisões de quase 600 africanos e haitianos numa tarde em São Paulo.